Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, desde agora e para todos sempre. Que Deus, abençoe a sua entrada e a sua saída, que Deus te guarde, te livre do homem sanguinário, do homem violento, que guarde você nas estradas que você estiver, que a graça de Deus seja sempre abundante e constante sobre a sua vida. Eu quero convidar você hoje, convidando você para nosso congresso infantil. Congresso que vai ser realizado ali na AD Ipanema, na Rua Ocidental 446, aqui em Uberlândia. Vai ser uma bênção. Deus vai se fazer presente na vida das nossas crianças. Vai ser muito lindo, muito bonito. Deus trabalhando de maneira extraordinária. Nossas crianças estão ensaiando, sem medir esforços. Vai ser algo maravilhoso para a glória de Deus. Você é o nosso convidado especial, dia 25 de outubro, a partir das 15 horas, AD Ipanema, Rua Ocidental 446. E eu quero deixar aqui para você também uma mensagem da parte de Deus, uma palavra. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, e o versículo 1 ao versículo de número 10, que diz assim para nós. Tendo Jesus entrado em Jericó, e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um texto bastante interessante para todos nós a respeito de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, por isso que é chamado de publicano, porque cobrava impostos e trabalhava para o governo, serviço público. E ele era odiado pelas pessoas, porque ele prestava um serviço para um governo que estava praticamente oprimindo o povo. E os seus compatriotas não gostavam daquilo, e blasfemavam, questionavam, e não tinham uma relação muito boa com ele. Mas Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, e quando se ouve falar de Jesus, cria o interesse de saber quem é ele. E qualquer um de nós, quando ouvimos falar de Jesus, saber dos feitos de Jesus, criamos esse interesse, esta vontade de conhecê-lo. E Zaqueu não foi diferente, ele teve esse desejo de conhecer, de saber quem era Jesus, mas ele queria ver de perto. Mas por causa da sua estatura, seria impossível dele chegar perto de Jesus. E também por causa da sua popularidade entre o povo, seria mais impossível ainda, porque o povo certamente iam questioná-lo, iam oprimi-lo em meio àquela multidão. Mas ele corre à frente, ele sobe no pé de figueira, por causa da sua estatura, a dizer, mas como ele conseguiu subir nesse pé de figueira? Como ele conseguiu subir nessa árvore? Essa figueira tinha os galhos baixos, e por causa desses galhos baixos, seria fácil dele subir nessa figueira e ficar lá em cima. Então ele sobe e fica lá na expectativa, esperando Jesus passar. Mal sabia ele que Jesus já tinha marcado o encontro com ele naquele lugar. Então o desejo do coração dele não foi um desejo qualquer, foi um desejo já colocado pelo Espírito de Deus. Deus já estava trabalhando no coração de Zaqueu, porque Deus queria mudar a história dele, de uma vez por toda. Então quando ele está ali em cima da árvore, Jesus chega de baixo e olha para cima e diz a ele, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa ou ir para a sua casa. Esta era a visão de Jesus, de convocá-lo. Então eu creio que Zaqueu ele ficou surpreendido, primeiro porque Jesus chamou ele pelo nome, e ele não tinha nenhum contato com Jesus, não teve nenhuma conversa antes desse encontro. Então Jesus
aqui já deixa claro que ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele não te chama pelo apelido, ele não te chama, né, de qualquer um, não. Jesus te chama pelo nome. E quando Jesus chama pelo nome, é porque Jesus tem uma obra a realizar. E Zaqueu levou Jesus para casa. Chegando lá, se assentaram em volta da mesa, e Jesus, assim, né, ali fazendo a refeição, Zaqueu sentado do outro lado, admirando a presença de Jesus na casa dele, e o povo murmurando, questionando por que Jesus estava na casa de um pecador. Mas Jesus veio salvar aqueles que estão doentes, veio curar. Jesus veio salvar aqueles que estão perdidos. E Zaqueu precisava desse encontro com Jesus. E nada melhor do que ter Jesus dentro da casa. Então você que está aí me ouvindo neste momento, Deus tem um encontro marcado contigo. Deus tem algo a fazer na sua vida. Não importa quem estiver questionando a sua volta. O importante é que você abre a porta da sua casa, ou abre a porta do seu coração e deixa Jesus entrar. Jesus não é invasor. Jesus, ele não invade a sua vida. Jesus quer que você seja espontâneo. Ele está à porta batendo. Então abre a porta do seu coração e receba Jesus. Porque naquela casa chegou salvação naquele dia. E Jesus quer salvar a sua vida, salvar a sua família, salvar os seus entes queridos, porque Ele é Deus fiel e poderoso. Deus é Deus de surpresa. E se você crer, Ele vai te surpreender na data do dia de hoje. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. Amém.